Olá aos nossos amigos e amigas do Podcast, o seu podcast de variedades jurídicas, sempre com temas atualíssimos e interessantes. E hoje nós estamos com uma convidada muito, mas muito especial, doutora Mariana Ferreira. Tudo bom, Mariana? Como que está? Tudo bem, Thiago? Tô bem, feliz com o convite. Graças a Deus. Obrigado. Agradecemos muito ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conosco. É um grande prazer e nós vamos debater um tema muito importante, muito interessante, violência sexual. A doutora Mariana é médica legista, é sexóloga forense e ela com certeza vai nos trazer muitos apontamentos, muitas observações, muitos ensinamentos sobre o tema. Estamos aqui com o nosso amigo Will. Tudo bem, Will? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, doutora? É um prazer recebê-la aqui na nossa casa. É um prazer mais uma vez estar aqui ao lado desse meu amigo, discutindo um assunto assim tão importante. Eu sou advogado criminalista e hoje eu vou ter aula, né? Porque eu estou do lado de um delegado e de uma médica legista. Eu preciso... E assim, são aulas que a gente não tem por aí, né? Eu acho que nosso público também vai gostar muito. As perguntas estão bem interessantes. Os assuntos que a gente vai tocar, eu tenho certeza que vai agradar a todos. E mais uma vez, vamos lá, né? Com certeza, com certeza. A doutora Mariana, ela é médica legista, sexóloga forense aqui no estado de São Paulo. Ela é graduada em medicina pela Unimar, ela tem residência médica em medicina legal e perícias médicas pela Faculdade de Medicina da USP, especialização em bioética e especialização em sexualidade humana pela Faculdade também de Medicina da USP, mestranda da Faculdade de Saúde Pública da USP, tá? Ela também é médica legista integrante, né, da equipe de sexologia forense do programa Bem Me Quer de São Paulo por 10 anos, assessora da diretoria técnica do Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo, professora concursada da Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra, onde nós somos colegas, docência em Medicina Legal, Perícia Médica e Ciências Forenses na Universidade Mogi das Cruzes e na Faculdade Oswaldo Cruz. Também é autora de obras, né? Coautora do livro Educando Filhos para a Vida e também coautora do livro Bioética, Direito e Medicina. Então, a doutora é especializada, né, em sexologia forense. E hoje nós temos debates muito interessantes. Mas eu gostaria antes, Mariana, que falasse um pouquinho da sua trajetória. Falasse um pouco de como que surgiu, né, essa vontade de ser médica legista, né? Médica legista, geralmente as pessoas pensam como algo bem denso, né? Pesado, cadáver, corpos, provas, né? Locais de crime, né? Não deixa de ser também, né? Não deixa de ser também. Como que houve esse foco, né? Como que houve esse direcionamento no âmbito da sua carreira para a questão da violência sexual? Eu costumo brincar que eu ainda preciso fazer terapia para descobrir o motivo, né? Porque antes de querer ser médica, eu queria ser médica legista. Nossa, olha, legal. Interessante, hein? E eu venho de uma família de construtores, então eu não tenho referência nenhuma na família de médicos, nada. É um dom mesmo. E surgiu do nada, né? Uma criança falando que queria ser médica legista, mal sabia o que era, na verdade. E aí depois que no meio do caminho eu fui descobrir na adolescência que para ser médica legista eu precisava ser médica. Eu tinha que fazer medicina primeiro. Oh, meu Deus. Que duro, né? Aí fui eu naquela luta lá para entrar em medicina. Entrei, fiz a Unimar, Universidade de Marília. E o meu foco sempre foi a medicina legal. Sempre gostei da área investigativa, tinha uma curiosidade muito grande, né? Como é que as coisas funcionam, né? Como é que o corpo humano funciona, como é que as lesões são produzidas e tudo isso. E não tinha CSI na época, tá? Eu ia perguntar se teve alguma motivação. Eu não sou geração CSI. E aí, na faculdade, eu descobri que tinha residência médica de medicina legal, e aí prestei e fiz a residência de 3 anos aqui na USP. E é onde a gente aprende a trabalhar com todas as formas de perícia, não só a criminal. E aí, na sequência, eu fiz o concurso público para a carreira de médica legista e fiz a Cadepol, fui para o Bem Me Quer e estou aqui hoje, né, trabalhando exclusivamente com a área pericial, né, criminal e com a educação também. Então, meu caminho, eu falo que eu não tenho desculpas para falar realmente. Realmente, seu dom é medicina legal mesmo, medicina não tem legal. nem como, né? Não, E está envolvida também com a parte da educação, com o Instituto Prodigues. Exatamente. Fala um pouquinho do Instituto Prodigues antes da gente entrar no tema, que eu fiquei muito interessado
com o seu projeto. Conta pra gente um pouquinho como é que é lá. Então, o Instituto Prodígues, ele nasceu de uma necessidade de entender a violência sexual, porque eu já estava trabalhando com violência sexual, né, há alguns anos, e atendendo muitos casos, principalmente de crianças e adolescentes. E aí eu comecei a perceber que o que eu estava atendendo, a minha rotina, era incompatível com a literatura, com o que eu lia nos livros, nos artigos científicos e o que eu tinha aprendido na faculdade. E isso começou a me incomodar muito. E aí eu descobri que informações simples podem interromper a violência sexual. Porque os padrões dos atendimentos que eu tinha dentro da perícia eram muito parecidos, muito semelhantes. Como o agressor se comportava, como as vítimas eram abusadas. E aí eu comecei a entender que se eu levasse essas informações para as pessoas, elas teriam um potencial de identificar a violência, porque elas entenderiam o que era violência. Claro. Interromper a violência se tivesse acontecendo ou impedir, né, que elas tivessem o potencial de impedir que acontecesse. Então, aí eu comecei a trabalhar com prevenção. O Prodígues nasceu como uma ação social. Fazia palestras nas igrejas, né, nas favelas, em todos os lugares que chamavam, eu levava palestra de como identificar e prevenir. Só que daí foi crescendo. E os próprios profissionais que trabalham com violência sexual começaram a pedir capacitações, cursos, né, aulas, conteúdos, e aí o Instituto virou um instituto de capacitação. Então, hoje, bacana. o Instituto capacita profissionais todas as áreas que trabalham com violência sexual, que, como eu falei, segurança pública, justiça, educação, que é um foco muito grande, a própria rede de proteção, a saúde, saúde mental. Então, todo mundo que trabalha com violência sexual, o Instituto tem potencial de capacitar. Perfeito. E a Mariana, nossa doutora médica legista, comentou logo na abordagem inicial sobre o trabalho do Bem Me Quer, né? Em determinado momento da sua carreira, o trabalho do Bem Me Quer. Sim. 10 anos, né, no Bem Me Quer. 10 anos. Fale um pouco sobre o Bem Me Quer, até mesmo porque há pessoas que não o conhecem, né? Esse programa, como que se dá esse atendimento inicial, que é um programa essencial, né? Sim, eu fiquei 10 anos no Bem Me Quer como plantonista. E foram milhares de atendimentos, infelizmente a maioria deles de crianças e adolescentes. E o Bem Me Quer é um programa, né, que é uma parceria da Segurança Pública, da Saúde e outras secretarias que atendem casos de violência sexual na cidade de São Paulo. Então, é um trabalho integrado. Então, o IML, a perícia sexológica, ela faz parte do programa, não é o programa. Muita gente confunde isso, acha que a perícia, né, é o programa. Não, o programa é tudo, é a psicologia, o serviço social, é o atendimento do pronto atendimento, os ambulatórios. Então, a vantagem do programa Bem Me Quer é que a vítima de violência sexual ela recebe todas as modalidades de atendimento no mesmo ambiente físico, ao mesmo tempo. Então, não precisa ficar se deslocando. Eu preciso tomar as medicações para evitar a infecção sexualmente transmissível, eu tenho que ir lá no hospital X. Eu preciso passar numa consulta para acompanhar uma lesão que eu tive em decorrência do estupro, ela tem que ir em outro lugar. Eu preciso de apoio psicológico, tratamento, outro lugar. Não, o programa, todos os setores estão no mesmo ambiente. O único serviço que não está integrado é a delegacia de polícia, que é a DDM, né? Que é a primeira DDM que está dentro da Casa da Mulher Brasileira. Isso. Mas o restante, ela faz a perícia, ela toma as medicações, trata as lesões, casos graves, tem o centro cirúrgico, né? Que faz todo o tratamento. Integrado. Psicologia, serviço social. E hoje aqui em São Paulo está consolidado aonde? Então, até então, ele estava no Hospital Pérola Baiton, aqui no centro, né, de São Paulo. E recentemente foi transferido todo o serviço para o Hospital da Mulher, que é uma construção recente, né? Sim. Ela foi inaugurada recentemente, que levou o programa para lá. Na região central de São Paulo, né? Na Rio Branco, né? Fica, se eu não me engano, fica na Helvétia mesmo, não sei. Isso, a entrada é pela Helvétia, ali, Rio Branco com Helvétia, né? Isso, que é um complexo bem grande. Bem grande. Que faz a referência à saúde da mulher, principalmente tratamento oncológico. E aí o Bem Me Quer tá lá dentro. Perfeito. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu acho que precisamos mais de informações, acho que a sociedade precisa dessas informações, de saber que tem um cuidado, um tratamento integrado para a vítima de violência sexual. E precisa divulgar mais na mídia, porque
Eu sou Sim. da área Uhum, e sei muito pouco sobre esse tipo de tratamento. A gente fala muito do agressor, né? sim. Sociedade, vamos combater o agressor, vamos combater o crime, vamos prevenir, vamos tomar cuidado com questões de pedofilia na internet, mas a gente tem que se preocupar com a vítima também. Sim, principalmente. Principalmente, é um ser humano, né? Principalmente a Então, vítima. a gente da área penal, a gente olha muito pro agressor, Sim. né? Mas precisamos também olhar para a vítima. A gente, Sim. ela é o foco principal, Não tem inclusive, dúvida. né? Então a No gente âmbito precisa preventivo divulgar. em especial, Exatamente. sem sombra de dúvida. Essa questão da educação, essa questão do conhecimento, Sim. né? De saber lidar com a questão da sexualidade. E aproveitando esse ensejo, eu gostaria, Mariana, você atua também, né? Você foi coautora, né, na obra sobre educação sexual para os Sim, filhos, né? No educando. âmbito da família. Uhum. Então, fale um pouco para nós sobre essa questão da sexualidade e a educação da sexualidade no âmbito familiar. Como Sim. que isso tem sido visto? Até mesmo nós... É um tema polêmico, difícil, porque toca na questão, né, do pai, da mãe, da autonomia no âmbito da educação, dos limites da educação. Escola falar sobre sexualidade, qual é o limite dessa relação, né, entre o que a escola pode falar e o que faz parte da educação dos pais, o que os pais permitem ou não permitem, o que eles querem ou não querem que os filhos saibam, com qual idade. Fale um pouco para nós sobre isso. Sim. É que assim, a questão o termo educação nas escolas é um termo que já está contaminado. Sim. Né? Então, existe muito ruído em relação ao termo, porque as pessoas, quando a gente fala, a sua escola tem educação sexual para as crianças e adolescentes, para algumas pessoas automaticamente significa o quê? Vamos ensinar a fazer sexo. Exatamente. Vem isso. Não, mas eu não isso. quero que a minha criança seja exposta a isso ou aquilo. Só que não, a educação sexual ou a educação em sexualidade faz parte do desenvolvimento de todos os seres humanos. Só que ganha um rótulo, e esse rótulo, como eu falei, foi contaminado, então as pessoas ainda ficam com medo até do que vai ser ensinado. E a educação, a informação, o ensino, ele é fundamental para proteger as nossas crianças e adolescentes da violência sexual. Porque se elas não sabem o que é violência, como essa violência pode acontecer, ela jamais será capaz de identificá-la e pedir ajuda em relação a essa violência. Então, por exemplo, dentro do programa, né, por profissionais, claro, capacitados, sérios, que fazem esse trabalho, a gente começa com os pequenininhos ensinando o que são as partes do corpo, quais são as partes do corpo. Eu sempre brinco que a gente vai junto com a escola. Quando a escola começa a cantar aquela musiquinha, cabeça, ombro, joelho, pé, joelho, pé. É verdade. Sim, é. A gente já vai junto e Já vai começa a junto. ensinar as partes do corpo, quais são as partes íntimas, isso para os pequenininhos. Quais são as partes íntimas, qual é o nome das partes íntimas, porque eles podem ter os apelidinhos, mas eles têm que saber o nome certo também. Verdade. Porque muitos abusadores dão apelidinhos para as Isso. partes Ah, íntimas. verdade. E aí a criança, quando vai relatar, o que você estava fazendo lá com o tio? Ah, eu tava brincando de boneca, eu tava brincando com a boneca dele. Por quê? Porque o abusador muitas vezes chama o próprio pênis de boneca. Meu Deus. Então ele verdade. utiliza termos que é do mundo lúdico da criança para não chamar atenção. E aí a gente vai avançando, ensinando quem pode tocar e quem não pode tocar nas partes íntimas, porque se você falar para uma criança assim, olha, seu corpo é precioso, ninguém pode pôr a mão aí. Né? Existe muita... Sim. A gente escuta muito essas falas. Ninguém pode pôr a mão aí. Isso não é viável, isso não é possível, porque as pessoas precisarão pôr a mão na parte íntima das crianças quando forem cuidar, forem limpar, quando for na pediatra para examinar. Então, se você para a criança é literal. Não pôr a mão aí, ela não sabe que é um toque abusivo, ela não sabe, não tem nenhuma conotação sexual para ela. Para ela é um pedacinho do corpo dela, igual o bracinho dela, a perninha dela, são as partes íntimas. Sim. Então, você tem que explicar, olha, nessa situação, quando a professora da escola for ajudar a limpar o bumbum, pode, passar o creminho, pode, na hora de ajudar a tomar o banho, pode, na hora de fazer o exame médico, pode. Você tem que falar para ela exatamente o que pode, porque senão ela jamais vai entender. E falar o que não pode. Por exemplo, o que não pode? Alguém pode brincar com o seu pipi? Entendi. Não pode. Alguém pode dar beijinho no seu pipi, no seu bumbum, na sua pepeca, e sempre dando os nomes corretos. A vulva, o pênis, as Sim. nádegas. Pode. Pode brincar? Pode beijar? Pode passar a mão? Pode fazer carinho? Pode fazer um jogo especial? Não, não pode. Não pode.
Então, tem que ser específico no que pode e no que pode. Só que aí entra na educação intrafamiliar. A maioria dos adultos se sente despreparada para falar desses assuntos, até porque não recebeu nenhuma informação a respeito. Sim. Tem muitos preconceitos, tem muitos medos e acabam delegando para a escola. Ah, não, isso é a atribuição da escola, falar sobre esses assuntos. Ao mesmo tempo que é a atribuição da escola, eu não quero que a escola fale tudo. E aí estamos nesse momento de confusão. Os pais e as mães não se sentem preparados para isso, pouquíssimos se sentem, buscam material de apoio e delegam para a escola. E quando chega na escola, a escola traz a proposta, os pais, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então a gente vai evoluir no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, dependendo da fase em que elas estão. Então a gente vai evoluir, fala das partes do corpo, das partes íntimas, quem pode tocar, quem não pode, como pode, se acontecer o que fazer. E aí depois, né, na pré-adolescência, na adolescência, a gente vai começar a falar de reprodução, porque eles têm isso na biologia, né, nas ciências. A gente vai falar sobre a reprodução, como os bebês são feitos, vamos falar de infecção sexualmente transmissível, sobre gestação precoce, sobre anticoncepcionais, porque daí entra na parte da sexualidade sadia, que é compatível com a fase de desenvolvimento que eles estão, por causa do estímulo hormonal, da puberdade, e a gente vai trazer essas questões, porque se a gente não fala com eles de uma forma adequada, saudável, o que eles aprenderão será via internet. E geralmente a fonte é pornografia. Sim. Então, eles têm uma referência totalmente deturpada, os pré-adolescentes, e que eles estão recebendo esse conteúdo cada vez mais precocemente. Sim. E aí eles acham que prática sexual é aquilo, que referência de relacionamento sexual é aquele. Então, se a escola ou a família não traz as informações corretas de prevenção de uma sexualidade saudável, esquece. Aí a gestação precoce, infecção sexualmente transmissível, comportamento e expressão sexual de risco, né? Porque ninguém falou a respeito por causa desses preconceitos e tabus que a própria família geralmente tem, né? E por tocar nesse assunto, eu estava pensando exatamente sobre isso. Precisamos educar os pais também e desmistificar esse tabu que é sexualidade, porque a ideia que se tem é o tabu, infelizmente é uma questão religiosa, que se olha, não se fala sobre isso, e quando se fala é num sentido pornográfico. Exatamente. É um sentido meio diabólico, né? Diabólico no sentido de romper o que de fato é verdadeiro, né? Exatamente. Então, quando vai se falar da sexualidade sadia, como a doutora bem colocou, isso sim nos liga à verdade, isso sim nos traz lucidez. E quando se fala da pornografia, quando se coloca um tabu, se reforça a maldade, né? Se reforça essa maldade e essa maldade vai trazer essas expressões. Inclusive, hoje nós temos um alto índice de adolescentes, acho que voltou a estarem contaminados com doenças infecciosas, sexualmente transmissíveis, desculpa. E não somente a questão da AIDS, temos outras doenças que estão aí, estão voltando exatamente por esse comportamento de risco que nós temos, né? E antes de mais nada, eu queria pedir para o nosso público, curta, compartilha, ativa o sininho, porque assim, tem muita coisa interessante no nosso podcast. Muito mesmo. E hoje, e por falar em questões interessantes, quero lançar uma pergunta para a doutora e depois te passo a palavra, Tiago. À vontade. O que é violência sexual? Como eu posso identificar que um adolescente ou uma criança, ou mesmo um adulto, foi vítima de um abuso ou violência sexual? Eu não sei, eu queria que a doutora nos desse essa aula, que hoje quem está aproveitando aqui sou eu, tá? E eu queria que nos elucidasse, trouxesse esse conhecimento para nós aí sobre este conceito. Então, a violência sexual é o todo, né? A definição geral, é o grande guarda-chuva, a gente costuma dizer dentro da especialidade, de várias modalidades de violência sexual. Então, a gente tem a violência sexual como termo genérico, e aí a gente tem algumas modalidades, como, por exemplo, o estupro de vulnerável, o assédio sexual, a importunação sexual, o estupro marital, divulgação de conteúdo digital, exposição de nudez, né, em relação a imagens, vídeos, que a gente chama de violência sexual digital. Então, a violência sexual todo. E lembrando que a violência sexual, ela pode acontecer sem que nem ao menos haja contato físico entre agressor e vítima. No caso das violências digitais e das importunações sexuais, como, por exemplo, aquele típico agressor sexual
que tá no meio da rua e de repente põe o pênis para fora e começa a se masturbar, né, mostrando geralmente para uma mulher que está passando ali, e o objetivo dele é se satisfazer sexualmente, mas contando ali com a visualização das suas vítimas. Então é uma violência sexual típica, Sim. que acontece sem contato físico, e aí entra no rol, né, do crime que a gente chama de importunação sexual. Então tem Sim. vários crimes relacionados, o estupro marital, por exemplo, violência sexual dentro dos relacionamentos íntimos, né? Casais, né, que têm um relacionamento íntimo e de repente há uma prática sexual forçada não consentida. Isso é muito comum dentro do rol da violência doméstica, do ciclo da violência doméstica. E há pouca denúncia em relação ao estupro. As vítimas geralmente denunciam a lesão corporal, a violência física, mas omitem a violência sexual. Por quê? Por deduzirem ou acreditarem, né, até reforçado por uma questão cultural, Não. de que há uma obrigação da mulher ter relações sexuais com o marido sempre que ele quiser, que Sim. o corpo dela lhe pertence porque estão num relacionamento amoroso. E aí a questão religiosa reforça muitas vezes Sim. isso, algumas religiões que são mais radicais ou que, né, não têm um entendimento contemporâneo em relação a esses relacionamentos que realmente reforçam isso. Não, você, né, é do seu marido, você é propriedade do seu marido. Se ele tem necessidades em relação à sexualidade, você tem que suprir. Então, muitas mulheres omitem a violência Elas nem sexual. se veem como vítimas, Elas talvez, não né? reconhecem. Em alguns Muitas momentos- não reconhecem. Ah, então eu não sou obrigada, o meu corpo não é dele, eu não sou obrigada a ter relação sexual quando ele quer mesmo, porque muitas são despertadas, às vezes o cara chega bêbado em casa Sim. de madrugada e quando a mulher se depara, ela já está sendo estuprada. Ele já está realizando as práticas sexuais com ela. E ela Sim. desperta com o estupro. Ou acontece a agressão física, na sequência vem o estupro, a violência sexual. E muitas delas não reconhecem a violência sexual nesse âmbito. Aí a gente tem terminologia abuso sexual, exploração sexual, tráfico de pessoas que envolvem a questão da que eles chamam de escravos sexuais, né? Exploração sexual. Que é um termo mais utilizado, o abuso, ele é mais associado à violência sexual contra crianças e adolescentes, Sim. através de práticas sexuais, ou obrigar com que crianças e adolescentes presenciem práticas sexuais de forma intencional. Entendi. Tá? Então, a gente tem o que a gente chama de prática de conjunção canal, que é a penetração vaginal especificamente, e os atos libidinosos, que são todas as outras práticas sexuais que não a penetração vaginal. Então, quando a gente fala de abuso sexual de crianças e adolescentes, a gente está falando em quê? Práticas que são realizadas com essas pessoas ou práticas que elas são obrigadas a realizar nos seus agressores, ou então situações em que elas são expostas às práticas sexuais, inclusive pornografia. Né? Muitos adolescentes e crianças são expostos à pornografia, intencionalmente pelos pais, os próximos, né? Com a intenção de naturalizar as práticas sexuais para que possa ser realizado com eles. Então, assim, a violência Preocupante. sexual ela é bem ampla. É muito amplo mesmo. Né? Preocupante. Inclusive tem o estupro digital que ganhou Sim, essa terminologia, né? Que são as ações de cunho sexual que acontecem através das telas, né? E tem até a questão da sextorção, né? No caso, Exatamente, a extorsão mediante a exposição de imagens, para não Exatamente. divulgação de imagens. Geralmente começa Até com cunho patrimonial, mas também Exatamente. dentro de uma ótica de violência sexual, Geralmente, né? quando tem a captação de uma imagem, seja de um nudes, ou seja de um... Porque, assim, como que tem acontecido na internet a violência sexual? Os agressores têm acesso a essas vítimas, geralmente começam assim, normalmente, por um chat, por um direct, aí as pessoas se aproximam, ou num jogo online. Então, um grande risco para as nossas crianças e adolescentes são os jogos online, porque eles entram intencionalmente nos jogos online, que estão abertos. Se passam por crianças, né? Se Por passam vezes. por crianças, usam os filtros que a gente tem à disposição, que muda tom vocal, que muda a aparência física. E eles começam a se comunicar com as crianças e adolescentes como se fosse um deles. Tem até uma prática muito comum nos jogos online, quem me falou isso é meu filho, tá? De 11 anos, que né, eu tento me atualizar com ele. Sim, claro. E lá em casa eu tenho 2 meninos que eles recebem prevenção desde sempre, né? Você imagina, né? Meu marido falar, ai meu Deus. A carga de informação. Meu Deus, eu falei, olha, é o destino. Mas tá certo, É o destino. esse mundo tá muito... E aí, o meu filho falou do tal do gemidão.
Gemidão. Que são esses indivíduos que entram nos jogos online e eles trocam por moedas, por pontos, desde que a pessoa comece a simular um gemido relacionado a práticas sexuais. Essa é nova. Essa é nova, não conhecia Gemidão também. nos Gemidão. jogos gemidão. E aí daí depois eles conseguem um contato mais íntimo, trocam um WhatsApp, geralmente, ou fazem uma conexão via webcam. Essas transmissões ao vivo, e aí começam os desafios. Eu te desafio, sei lá, trazer uma caneta azul, te desafio um objeto tal, e aí começa a evoluir. Eu te desafio tirar a camiseta. Eu te desafio tirar o short, te desafio mostrar o pênis para mim. A partir do momento que aparece qualquer coisa de nudez, essa imagem é captada e aí começam as chantagens. Olha, se você não fizer tudo o que eu tô mandando você fazer, eu vou contar para tua mãe e pro teu pai, porque eles morrem de medo da mãe e do pai. Verdade. Né? Então, por isso que é importante ter um bom relacionamento em relação a essas questões, orientar, tirar o medo deles, porque eles têm mais medo da gente do que do próprio agressor. Sim. Se a sua mãe souber, ela vai te matar. Exato. E eles acreditam, realmente, se a minha mãe souber, ela vai me matar. E aí eles ficam submetidos às agressões sexuais. Então, eles fazem as crianças e adolescentes se masturbarem na frente da câmera, trazerem amiguinhos para realizarem práticas sexuais. Então, você acha que seu filho e sua filha estão lá no quarto quietinho com os amiguinhos, muitas vezes eles estão produzindo conteúdo digital para esses indivíduos. É grave, é tenso saber o quanto nossos adolescentes e crianças estão expostos a uma rede social que não tem ainda uma limitação legal. Infelizmente, e ainda falam que não precisa de regulamentação à internet. Nós estamos vendo uma profissional aqui que tem contato todos os dias. Sim. Com esse tipo de violência sexual, com as vítimas de violência sexual. E ainda assim a gente vai achar que não tem que ter uma regulamentação na internet, é terra sem lei agora. Tivemos recentemente o Discord, né? Aquele aplicativo dos adolescentes que foram presos agora. Sim. Agora, quantas crianças e adolescentes não se suicidaram ou tentaram suicídio por conta dessas chantagens? Sim. Essas extorsões, né, nesse caso. Então, a gente precisa, de fato, começar a falar sobre violência sexual nessa amplitude que a doutora está trazendo. Descortinar, né? Porque quando a gente fala, a gente fala de violência sexual, muita gente imagina que seja apenas o estupro. Exatamente. E não existem vários outros tipos, né? E aí, doutora, como a doutora consegue identificar que uma pessoa foi vítima de uma violência sexual e, de fato, a pessoa não tem consciência ainda que foi? Como que é essa abordagem? Aproveitando a pergunta do nosso amigo, para os pais, um olhar dos pais para com os filhos. Que sinais nós podemos identificar nos nossos filhos, nas nossas filhas, que possam nos levar ao conhecimento de que possivelmente há uma situação de abuso, de exposição em relação à questão da sexualidade? Não tem uma receitinha de bolo, tá? Eu não posso chegar para você e falar assim, é assim, 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 e é abuso. Não. O que os estudos demonstram, né? Principalmente a literatura séria mesmo, científica, é o quê? O mais frequente é uma mudança de comportamento brusca e que não tenha nenhuma justificativa. Então, de repente, você tem uma criança ou um adolescente que tem um comportamento padrão natural, que eu falo. E assim, eu sempre converso muito com os educadores, pais, enfim. Primeiro, você tem que estar atento à sua criança e adolescente. Você tem que conhecer, né? Conhecer de verdade. Claro. Porque hoje os nossos olhos não estão nos nossos filhos. E nem os olhos dos nossos filhos estão em nós, estão no celular. Tanto pais quanto até bebês, né? Basta ir em restaurante pra você ver a criança com aquele porta-tablet gigantesco, né? Alienadíssimo. Mas assim, você conhece a sua criança? Você conhece o seu adolescente? Começa por aí. Tá? E aí você vai perceber se ele está tendo uma alteração de comportamento brusca que não tenha justificativa. Por exemplo, não teve nenhuma doença grave na família, nenhuma perda, nenhum acidente, né? Nada que seja conhecido, que justifique aquela alteração de comportamento. Então, às vezes é uma criança muito ativa, solícita, né? Social, e de repente ela começa a ficar introspectiva, mais quietinha, começa a demonstrar alguns sintomas relacionados à alteração de sono. É muito frequente, terror noturno, que a gente fala, a criança acorda de madrugada desesperada, ou tem muita resistência para dormir, medos específicos, então de repente ela começa a demonstrar um medo, uma rejeição específica a uma pessoa
ou a um tipo de pessoa, um uniforme, um local. Ah, por exemplo, toda vez que vai na casa do vovô tem dor de barriga, que são as dores injustificadas. Aí toda vez que vai na casa do vovô tem náusea, tem dor de cabeça, e aí você leva para investigar, não tem nada, nenhum diagnóstico clínico. Começa a ter alteração de comportamento, de aprendizado, então começa a ter um baixo rendimento escolar, demonstrar agressividade ou isolamento, começa a se isolar, né, querer ficar muito sozinha, crianças que começam a ficar muito sombrias, isso aparece muito no comportamento de tristeza, isolamento, desenhos, quando elas ainda não desenvolveram a linguagem, né? De repente você entra no quadro do adolescente, tá tudo pintado de preto, cheio de uns rabiscos vermelhos, simulando manchas de sangue, essa atração pelo mórbido, né, pela morte em si, por temas muito sombrios, né, que destoa do comportamento natural. E muito mais, distúrbios de alimentação, ou a gente fala que são os extremos, ou começa a comer demais, ou para de comer, bulimia, anorexia, automutilação, sinal de alerta muito importante. Então, viu que a criança e adolescente começou a se cobrir, está resistindo de tirar a roupa na frente de outras pessoas, né? Fica só de moletom, capuz, e está se cortando, está se machucando, é um sinal de alerta muito importante e tem muita relação com violência sexual. E aí entram as tentativas de suicídio, que infelizmente são bem frequentes, né? Principalmente abuso crônico, quando a vítima ela está num ciclo muito grande a longo prazo de violência sexual. E também nos casos de esses que a gente falou, né, que há uma exposição muito grande, ameaças muito grandes de exposição de uma prática sexual, por exemplo. Então, são alterações que você vai observando e que não tem nada que justifique. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso pode estar relacionado a um quadro de abuso sexual. É preocupante escutar. É preocupante. Chega a assustar. Né? Chega a assustar. Eu tô vendo que você tá com uma carinha de assustado. Não, é porque nossas crianças e adolescentes estão expostos a um canal que não tem filtro. Sim. Aí na televisão você muda de canal, né? O pai e a mãe vai e muda de canal. Agora um adolescente, não, de repente é um joguinho online, né? E agora eu vou começar a vigiar o celular de todas as crianças que estiverem do meu lado. Eu falei, Pedro, você tá vendo? Deixa eu ver se tem alguma gemidão aí. Não, mas é verdade, eu não sabia disso, gemidão. Né? Como assim? Eu não tenho filhos, né? O contato que eu tenho são filhos de amigos, ou são meus primos menores, ou meu sobrinho pela internet, contar com meu irmão. Assim, então, isso me assusta muito, porque a única coisa que eu uso no celular é o WhatsApp, Instagram. E e-mail, assim, minha visão é muito, minha vida é muito limitada dentro de redes sociais. E essas crianças, não, eles. E aí que entra a educação. Se você não explicar para ela que isso acontece na internet, ela é incapaz de reconhecer. Exatamente. Não adianta a gente proibir, porque essa geração é uma geração digital, ela já nasce com o celular na mão, literalmente. Os partos são transmitidos ao vivo. Verdade. Então, não adianta você proibir. Eu vou limitar o tempo de internet. Não adianta, gente. Infelizmente, eu sou mãe e eu tô aqui, eu tenho 2 meninos, um de 11 e um de 6. Eu vivo esse dilema. Você pode reduzir, deixar 30 minutos por dia, que seja. Você não vai ficar o tempo todo olhando o que eles estão consumindo. Então, a única chance que a gente tem de evitar a violência ou reduzir o risco deles serem violentados sexualmente é informando, educando, ensinando. E os pais também, né? Sim, não tenho dúvida. Os pais também. Eu procuro fazer isso também com a minha filha. Eu acompanho os jogos, eu jogo com ela. A gente fica os dois juntos na mesma sala jogando. A gente no celular, eu no meu, ela no dela. Às vezes no videogame é a mesma coisa. E eu procuro sempre conversar com ela também a respeito disso. Conversar. E várias vezes, tá? E várias vezes. Tanto é que eles falam assim, eu já sei. Ai, que saco, vai falar de novo disso. Fale Mãe, de novo, eu já sei. Eu já sei, mamãe, você já falou isso. Eu falei, fala várias vezes. É que nem a rotina da escolinha, quem tem os pequenininhos. Como é que foi a escola hoje? O que você comeu? O que você não comeu? Claro. E aí? O que esse dodói aqui? Porque tem que fazer a inspeção da criança quando ela chega. Sim, exatamente. Muita gente deixa o banho
para o final do dia para a escola. Claro que você vai chegar cansado, né? Já otimiza, já chega de banho tomado e jantarzinho em casa. Então, só para dormir. Não é? Muita gente pensa assim, né? É a rotina maluca que a gente prático, tem. mas você perde essa oportunidade. Sempre, eu sempre oriento as amigas, falo assim, deixa o banho para casa, deixa jantar lá, mas dá o banhinho em casa antes de dormir. Porque é um momento que você tem ali de intimidade com a criança, de criar um vínculo maior, inclusive, né, de afetivo ali durante o banho, e você olhar se não tem nenhum dodói, nenhuma mordida, nenhum machucadinho que possa te chamar a atenção naquele momento, entendeu? Entendi. Então, o banhinho em casa, ele é muito importante para você inspecionar mesmo o corpinho da criança, não só em relação à violência sexual, às vezes um bullying, às vezes uma violência física dentro da escola mesmo, amiguinho, agredindo amiguinho. Então, tudo isso é muito importante. Mariana, sobre a questão, um olhar criminológico, e agora sobre a questão do agressor, do abusador, nós vivemos numa sociedade em que hoje se fala muito e se reconhece a questão do machismo estrutural, no qual estamos conformados, né, como sociedade, e uma questão de uma cultura de estupro. Porém, nós temos agressores típicos com perfis típicos que, por vezes, se camuflam, por óbvio. Nós não temos como visualizar sinais claros de que essa pessoa é um agressor ou não. Como nós podemos, também como policiais, mas principalmente, e considerando o público do nosso podcast, a ideia de olharmos na nossa sociedade, como que nós podemos entender o agressor? Quem é o agressor sexual? Quem é essa pessoa que pode estar na nossa família, pode estar no nosso lar, pessoas próximas? O que a ciência nos tem demonstrado sobre esse agressor sexual? Esse é o nosso calcanhar de Aquiles, né? É o nosso grande dilema, porque agressor sexual não tem cara de agressor sexual. Você não vai identificá-lo, né? Assim, num primeiro contato, muitas vezes até convivendo com ele, porque ele não tem um aspecto físico, porque as pessoas esperam por isso, tá? As pessoas esperam, aquele monstro, esperam que ele tenha uma aparência monstruosa, né, um aspecto físico de algum transtorno mental grave, do predador sexual, que ele demonstre fisicamente o que ele faz. Mas, na verdade, não. Eles não têm cara de agressor sexual. Mas o comportamento eles têm. Então, a gente consegue identificar um agressor sexual pelo comportamento. Aí vai variar se é um agressor sexual específico em relação aos bebês, às crianças, aos adolescentes, ou se é em relação a mulheres adultas, né? A gente tem essa diferenciação, vários perfis. Mas... assim, de uma forma geral, são indivíduos que realmente eles não têm um aspecto ou uma imagem específica de agressor sexual. Na verdade, eles investem muito em uma imagem social muito positiva, eles precisam investir nisso, porque eles sabem que o que eles fazem é crime, é errado, eles podem ser pegos, flagrados. Então, eles trabalham estrategicamente para construir uma imagem social muito positiva, para que se chegar uma denúncia, uma suspeita, ninguém acredite. Então, é muito comum você ver, por exemplo, uma criança, um adolescente que revela um abuso sexual. Geralmente, a comunidade que conhece aquele indivíduo fala, imagina, nossa, é uma pessoa excelente, é um cara ótimo, ótimo pai de família, ótimo chefe, ótimo empregado. Eles são. Mas no submundo, na clandestinidade, eles cometem os abusos, né? Então, são indivíduos, em todas as faixas etárias, o principal agressor é um indivíduo do sexo masculino, tá? Em todas as faixas etárias, de 0 a 100. Eu falo 0 a 100 porque os nossos bebês também são amplamente violados, só que a gente fala muito pouco deles. A gente remete criança e adolescente, a gente esquece de denominar bebês, crianças e adolescentes, até por causa do ECA, né? O ECA, ele estabelece aí de 0 a até 12 incompletos como criança, mas a gente precisa lembrar, bebês, crianças e adolescentes são estuprados frequentemente e são as principais vítimas. Então, o principal agressor, quem são? Indivíduos do sexo masculino, indivíduos próximos das vítimas, ou seja, pessoas conhecidas, então geralmente são os familiares, pais, padrastos, irmãos, tios, avós, a parentela como um todo, e os amigos próximos da família. São
homens, geralmente, que estão ali. Eu costumo dizer que estuprador de criança e adolescente, ou ele mora na casa da vítima, ou ele tem fácil acesso a ela. Não é o desconhecido na rua, Sim. tá? Sim, Não é o desconhecido na rua. O estuprador de criança e adolescente está Faz dentro sentido. da casa da vítima, tem fácil acesso a ela, tem algum vínculo de confiança, intimidade ou parentesco. Esses são os agressores sexuais. E aí, quando a gente fala de mulheres adultas também, a gente tem uma prevalência grande em relação a parcerias próximas e íntimas, mas a gente tem um foco maior em relação a indivíduos desconhecidos ou recém-conhecidos, em relação às mulheres adultas. Tipo, conheceu na balada e aí teve um relacionamento e breve, depois houve a violência direto. No caso de mulheres adultas, frequentemente a gente tem os casos de estupro de vulnerável por causa do álcool e drogas, né? O Boa Noite Cinderela. A gente está na semana, né? Que é uma semana muito especial em relação ao público LGBT, que é IA+, Sim. que Exatamente. são amplamente violados sexualmente e em decorrência do que a gente chama de estupro corretivo, Sim, um alto índice. Exatamente, Um alto índice. né? De penalização pela expressão da sua sexualidade. Então, é importante que as pessoas entendam. A gente não vai identificar um agressor sexual, às vezes está trabalhando com a gente, que são os predadores sexuais, que eu falo predador sexual de empresa, que é aquele assediador costumaz que se passa pelo galanteador. Ah, ele é galanteador, ele é Dom Juan, ele vai lá É e só gracinha, né? Se gracinha, diminui só a... uma brincadeirinha com as funcionárias, com as Isso é suas... perigoso. Esse é muito perigoso. E ele está em todos os lugares. Frequentemente a gente vê denúncias, né, relacionadas ao assédio sexual, envolvendo, né, essas figuras de poder, que têm uma superioridade, hierarquia em relação às suas vítimas, que passam desapercebidos e entram na cultura do estupro, que é a questão, ah, não, é o jeito dele, é o jeitão dele, não, ele é assim mesmo, sempre foi assim, galanteador. Não é galanteador, é assediador. O objetivo desses indivíduos é o favorecimento sexual. Então ele atira para todos os lados e vê aonde que ele consegue, quem que é a presa mais fácil de ser atingida. Nas universidades, nas instituições, em todos os lugares onde há um desnível, né, de hierarquia. Então, esses agressores estão entre nós, gente. Infelizmente, e eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente, né, agora, conseguiu reconhecer alguém. Com certeza. Não, eu tô assustado. Eu tô percebendo, Will. Assim, Ai, que eu tô bom. ficando assim, ó. Eu tô admirado. Eu Eu tô preciso. admirado. Porque, como delegado, eu estou um pouco nesse meio, né? Da questão da violência, da questão do crime. Como você também, como advogado criminalista, óbvio. Mas eu tô tendo uma aula, eu tô muito admirado. Eu tô assim, porque como eu atuo muito mais na área da área de drogas e de crimes patrimoniais, Sim. eu tive pouco contato, né? Eu defendi poucos clientes em relação a crimes contra a dignidade sexual. Mas, assim, a gente falar quanto à questão criminológica que envolve os crimes sexuais, tá falando da nossa cultura de sociedade, da nossa forma de viver e de quanto tempo a gente normalizou a violência sexual. E ainda normaliza. A gente normaliza e é cultural. É E assim, uma crítica que eu faço, muita gente fica brava, eu fico muito, assim, preocupado com essas dancinhas de TikTok de crianças. Sim, isso é Porque muito não são preocupante. danças, não são danças inocentes, cabeça, joelho e pé, como a gente tava... não. Não. É algo que reproduz uma certa sensualidade. Uma criança de 3 anos que não sabe nem o que tá fazendo, ela tá copiando Sim. alguém. Sim. Alguém tá aplaudindo. Sim. Os pais Estimulando. aprovam essa exposição no TikTok e tá no ECA, que isso é crime. E não só aprovam, mas também monetizam, né, as crianças. Monetizam. Eles estão ganhando dinheiro com Gente, crianças. assim, Estão ganhando dinheiro. eu saí do TikTok de tanta coisa, tanta atrocidade que eu via. Aliás, nas redes sociais todas, né? Principalmente lá, eu via muitas crianças sendo expostas, eu denunciava os pais, denunciava assim na plataforma. E a gente percebe que é bonito ver uma criança dançando igual adulto. Não. Dançando igual adulto é bonito, é Tem engraçado. limites, né? Eu falava, gente, eu olho Mas assim, eu olha, falo...
A gente tá invertido as coisas. Aí eu falo, essa criança dançando dessa forma, aos 4 anos de idade, como que ela vai estar aos 12? Qual vai ser a concepção que ela vai ter de sensualidade, de sexualidade, que isso faz parte da vida dela? Qual vai ser essa concepção que ela vai ter, né? Como que ela vai... Ela tá sendo violentada. Será que os pais estão percebendo isso? Ela já está sofrendo uma violência sexual, porque a exposição do corpo dela... E se você for olhar nos comentários... Prestem atenção nos comentários. Vem muitos emojis de conotação pornográfica e sexual, por exemplo, a pimentinha, o foguinho, o diabinho, aquela boquinha com a linguinha pra fora, aquelas gotinhas de água, assim, sabe? Isso significa sexo oral, libido. Muitos indivíduos se masturbam vendo essas imagens, compartilham essas imagens. Isso já é conhecido, tá, gente? Essa informação que eu tô passando para vocês não é nova. Tanto é que as redes sociais, elas têm tentado colocar alguns limites, mas a gente vê que os próprios pais burlam esses limites. Ou às vezes não estão conscientes, né? Não estão conscientes. E que nem eu falei, entra a exposição, a monetização, o ganho secundário em relação ao uso do corpo da criança de forma erotizada. Exatamente. É adultizar uma criança de forma erotizada sem que ela tenha consciência. É um nível de exploração sexual. Sim. É uma modalidade de exploração sexual. Começa por vezes... fala sobre isso. A sociedade se cala e eu fico assim, estarrecido. Como é que o pai e uma mãe acha bonito o filho e coloca lá pra ganhar dinheiro? Sim. E coloca, é exatamente isso que você tá falando. Começa na vestimenta da criança, né? Que hoje se tem aquela questão de vestir crianças como pequenos adultos, né? Exatamente. E aí você começa na moda, começa no short curtinho, começa naquela questão da roupa, já não sei mais o infantil que nós tínhamos antes, né? Não. Que nós tínhamos, em termos de moda, né? Era muito claro, né? O que era roupa de criança, o que era roupa de adolescente, o que era roupa de adulto, Exatamente. né? Terceira idade. Tinha um tipo de vestimenta que era muito próprio, né? Sim. A pessoa mudava de faixa de idade, a pessoa se vestia de tal forma. Hoje, praticamente, todo mundo se veste de um mesmo jeito, né? Até mesmo as crianças são vestidas como adultas, em muitos aspectos. Muitas são fotografadas. E isso evolui, né? Muitas são fotografadas em poses sensuais de mulheres adultas. Exatamente. De biquíni, com pirulitinho na boca, simulando um sexo oral, Sim. fazendo super maquiadas, fazendo pose mesmo, sensualizando. Crianças pequenininhas, 3, 4 anos de idade. E assim, claro, às vezes os pais, ou até mesmo incentivado por uma agência que tenha uma visão deturpada em relação à exposição de uma criança de uma forma em relação ao marketing, à venda de algum produto, os pais acabam acreditando que aquilo tá ok, que é normal, que é natural. E não é, a gente está expondo essa criança a poses erotizadas que têm uma conotação sexual, evidentemente sexual, e que atrai esses predadores sexuais que se divertem muito com isso, né? Eles esperam por isso, na verdade, né? Essas crianças um dia serão adultos, né? Sim. Como é que é isso que o mundo que a gente está vivendo? Enfim, doutora, eu queria pontuar, nós estávamos discutindo antes de iniciarmos a gravação, existe uma diferença entre o pedófilo e o ebiófilo, Tá. isso. Explica pra gente qual é a diferença, como que a gente acha que tudo é pedófilo e às vezes não. E fala um pouquinho pra gente sobre essa postura do agressor. Em complemento ao questionamento, também do nosso amigo Will, a questão da pedofilia e a violência sexual. A questão se todo pedófilo é agressor sexual, se todo agressor sexual de criança e adolescente também é pedófilo, se há uma efetiva ligação entre isso ou não. Né? Porque muito se fala, né, em relação, por exemplo, ao ECA, né, pornografia infantil se taxou como pedofilia. Né? Então, a pessoa... O crime de, por exemplo, ele divulga fotos de crianças e adolescentes. Então ele é um pedófilo. Então, isso para a medicina e para o campo do direito é a mesma coisa? Pedofilia e agressão sexual, pedofilia e violência sexual? Na verdade, a pedofilia, né, o termo pedofilia foi emprestado da medicina, né, e foi disseminado como sinônimo de violência sexual contra crianças e adolescentes, seja consumo digital, produção, enfim, ou a prática sexual em si. Mas, na verdade, a pedofilia é uma doença psiquiátrica, ela é muito bem conhecida pela medicina, está prevista no CID-10, né, que é o nosso Código Internacional de Doenças, mas já está tendo mudanças com o novo código, que é o CID-11, que está chegando já, e é um transtorno de preferência sexual.
né? Ou que eles chamam de transtornos parafílicos, que no direito a gente estuda muito, medicina legal, parafilias, né? Exatamente. Esse termo ele está sendo substituído por transtorno parafílico, né? Então, o que que acontece? Quem possui esse transtorno tem mesmo essa preferência sexual pelo corpo infantil, ou seja, pelo corpo pré-púbere, que não passou pela transformação da puberdade, que é aquele corpinho sem formas, né? Não desenvolveu ainda as características sexuais que diferenciam bem o gênero daquela pessoa. Sim. Então, a pedofilia ela pode se manifestar através de impulsos, fantasias, desejos, expressão sexual e a prática sexual em si. Mas ela é específica para o corpo infantil, não tem nada a ver com a adolescência. O corpo de um adolescente não tem nada a ver com a pedofilia. Só que esse transtorno, ele realmente é algo que centraliza a vida dessa pessoa. Então, por exemplo, aquela prática ou aquela fantasia ou consumir até material envolvendo práticas sexuais com crianças é o que satisfaz plenamente sexualmente essas pessoas. Então, é o auge da sexualidade para ela, né? Da expressão sexual e da libido. Ela até consegue, homens ou mulheres podem ter o transtorno, predominantemente homens, eles podem ter relacionamentos sexuais considerados socialmente aceitos, por exemplo, ele é casado, tem relações sexuais com a esposa, tem filhos, mas na clandestinidade, né, no seu momento de intimidade, ele é um grande consumidor de pornografia infantil e a todo momento ele está buscando, né, se satisfazer sexualmente através do corpo infantil, seja de forma direta, ou seja, realizando mesmo com as crianças, ou visualmente, digitalmente. O que a ciência sabe é o quê? Que de todos os estupradores de crianças, aqueles indivíduos que estão presos por terem cometido estupro, né, de crianças, apenas 20% deles, os estudos científicos demonstram que realmente tem esse transtorno mental chamado pedofilia. Só que a gente colocou todo mundo na mesma caixinha da doença mental. Só que quando a gente automaticamente diz que um estuprador de criança, que é um criminoso, é um predador, é um agressor sexual, ele é um doente mental, ou seja, ele é um pedófilo, a gente acaba minimizando o ato dele, porque acaba justificando, ele só estuprou uma criança porque ele tem uma doença mental que é específica, né, de preferência sexual pelo corpo infantil. Então, não tinha como se determinar completamente. Mas, na prática, a gente sabe que não é isso que acontece, porque eles sabem exatamente o que é certo, o que é errado, que eles podem ser penalizados por isso, o que é crime. Porque hoje, né, a nossa legislação ela é muito clara, independente do diagnóstico, tendo diagnóstico mental de pedofilia ou não, é estupro de vulnerável e a penalização vai ser a mesma. Claro. Só que a defesa, né, como vocês sabem melhor do que eu, tem utilizado o diagnóstico da pedofilia como um atenuador. Né? Não, então, ele estuprou, mas olha bem, ele tem uma doença mental, ele é um pedófilo, ele é um doente mental. Então, acabam tendo redução de pena, e em alguns casos, dependendo ali, né, da defesa, da força, do investimento e da força da defesa, eles acabam muitas vezes até saindo do encarceramento. Então, é um ponto muito delicado, porque nós condicionamos as pessoas a chamarem todo agressor sexual de crianças e adolescentes de pedófilos e a gente colocou o rótulo da doença mental, sem entender que isso pode causar um benefício jurídico para esses indivíduos na totalidade. Né? Então, lembrar, existem pedófilos que agridem sexualmente? Existem, mas quando a gente fala de agressão sexual como um todo, eles representam a minoria dos casos. Perfeito. Em relação ao adolescente, é tratado como a adolescência, ela causa menos, eu falo que é menos empatia e menos polêmica, né? Por ser corpos já em desenvolvimento ou já com... E esse transtorno, ele recebe o nome de? Então, alguns autores chamam de ebiofilia, porque vem de ebiatria, né? Relacionadas aos adolescentes. E aí, esse é específico, mas não entraria na questão do estupro de vulnerável. Por isso que não tem um peso tão grande quanto a pedofilia tem por tratar-se, né? Especificamente do corpo infantil, aquele corpo que ainda não passou pela puberdade ainda. É o corpinho da criança mesmo, que é o que traz esse desejo sexual.
Nossa, temos muito assunto aqui. Eu ficaria horas tendo aula. Doutora, muito rico, né? Eu queria saber como é que eu faço, como é que a gente faz para acessar as redes sociais do Instituto, como faz a gente para se inscrever nos seus cursos. Eu já vou anotar que eu quero me inscrever aqui para o curso os oferecidos pelo Instituto, porque isso me engrandece como cidadão. Sim. Como advogado, e também é uma forma de eu também reproduzir esses ensinamentos nos lugares, exatamente por lugar onde a gente passa, dando palestra, dando aulas. É de suma importância, porque há a educação sexual, mas também temos que ter a conscientização dessa questão sexual, porque há uma normalização, infelizmente, dessa violência sexual na sociedade há muitos anos. E o pessoal fala, mas só agora que todo mundo está falando? Sim, talvez seja agora que a gente está democratizando, sabe, esse acesso a essas informações através das escolas, através de institutos sérios, como o da doutora Mariana. E a gente precisa entender onde estão os institutos, os polos de atendimento às vítimas aqui no estado de São Paulo e também nas suas cidades ou também em outros estados. A gente precisa entender como que também essa rede de proteção à vítima. Né? Assim, é uma aula que eu estou tendo hoje aqui. Verdade. E eu quero continuar aprendendo. Como que a gente faz para acessar a eu vou página além, social? eu só acrescento, eu acho que isso é mais importante ainda para nós homens. Sim, né? Para nós homens, porque nós temos que saber identificar em nós mesmos e nos outros com quem nós convivemos aquelas condutas que normalizam essas situações, né? Então, eu acredito que como pais, mas como cidadão, como profissionais, como pessoas, no dia a dia, nós temos que ter um olhar crítico a isso, né? Nós temos que conhecer, nós temos que multiplicar essas informações e nós temos que observar exatamente aquilo que normaliza esse tipo de conduta e combater, né? Com certeza. Como a gente faz para acessar a sua página? O meu Instagram é doutoramariana.sf e do Instituto é Instituto Prodigues. E, inclusive, a gente está com um curso agora de como identificar e prevenir a violência sexual de crianças e adolescentes online. Tá lá no link da bio e é um curso bem completo que aborda vários aspectos da violência sexual, não só de crianças e adolescentes. A gente fala de parte técnica, o que fazer em caso de suspeita ou confirmação, aonde denunciar, como identificar os sinais e sintomas da vítima e do agressor. E é um curso que ele tem, assim, um potencial de ensinar todas as áreas relacionadas ao atendimento de vítimas de violência sexual, educação, justiça, segurança pública, rede de proteção, saúde e saúde mental. Se inscrevam, porque eu não vou perder. Também não. Que é online, não tem desculpa para não fazer, né? Não há desculpa para não aprender mais. Né? Aproveita, Will, e divulgue também as suas redes sociais. Bom, vamos lá. Meu Instagram tem dois, né? Tem o pessoal e o profissional. Eu vou passar os dois aqui, vamos lá. @Willy Fernandes. E tem o outro que é o Willy_Fernandes_ADV. Essas são as minhas redes sociais, além também das redes sociais do nosso podcast, que o Thiago vai nos passar. Com certeza, também. Então, no caso, o podcast, né? O Instagram é @podquest, né? Escreve Quaest, né? Então, QUAEST, né? Então, podquest. E as minhas, né? No caso, o Instagram, o meu Instagram é @Thiago A Salvador. Thiago sem H, Thiago A Salvador. Estamos chegando no final, né, Will? Infelizmente. Eu ficaria mais 3 horas aqui, mas aí tão bom, né? A gente ia ocupar a agenda da doutora. Tá tão bom, mas que conversa boa, agradável, né, gostosa. Sim, um assunto tenso, mas no meio de pessoas muito agradáveis, né? Que muito proveitoso, né? Enriqueceu muito aqui o nosso dia. Foi fantástico. Quero agradecer mais uma vez por estar junto a vocês aqui, discutindo um assunto tão importante. Me enriqueceu profissionalmente, pessoalmente. Agradecer a doutora Mariana por ter cedido um tempo da agenda dela em nos ensinar e nos disponibilizar o seu conhecimento e também multiplicar esse conhecimento aqui através do nosso público e para que a gente seja uma sociedade melhor, né? Para que nossas crianças, nossos adolescentes se tornem adultos saudáveis, não agredidos sexualmente, né? Ou sabendo pelo menos... E que não reproduzam isso, exatamente, né, no futuro, se defender. Tem que saber, as crianças precisam aprender a se defender também, né? E dizer não, e saber os limites de onde até o outro pode ir com essa criança, é muito importante também. Muito obrigado mesmo, doutora, muito obrigado. Eu já sou seu fã, vou te seguir nas redes e vou me inscrever no seu curso. Combinado. Com certeza. Também quero agradecer
Mariana, muito obrigado, amiga querida, professora da academia, pessoa fantástica, e adorei também essa nossa conversa, tá? Gostaria, em nome do podcast, né, de agradecê-la por terem vindo, por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado informações tão importantes, tá? E gostaria que você deixasse considerações finais aqui ao nosso público, tá? E desde já convidando você, que nós teremos outras oportunidades. Com Gostaríamos de contar certeza, contigo aqui novamente. A intimação já está entregue, tá? Aqui nós já convencionamos que não se trata de um convite, tudo é intimação. Eu que agradeço a oportunidade e, né, é um momento muito importante para exatamente isso, né? Compartilhar a informação e pedir para que as pessoas que estejam assistindo a gente hoje compartilhem essas informações, elas são preciosas, e que a educação é a nossa única ferramenta para reduzir os abusos, né, e interromper a violência sexual. Então, conto com vocês também para compartilhar e serem multiplicadores e multiplicadoras dessas informações, para a gente combater efetivamente a violência sexual. E quero só agradecer, né? Mais uma vez. Agradecer. Muito obrigado, muito obrigado. Isso aí, gente. Foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Semana que vem, estamos aqui no mesmo Estamos horário. de volta. Pessoal, não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube. Ativem o sininho, comentem, façam perguntas, críticas, agradecimentos. Estamos sempre com vocês para que a gente possa produzir sempre o melhor conteúdo. Muito obrigado a todos e todas. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.